Boa tarde a todos e a todas. Mais uma webconferência. Estamos na 49ª webconferência. Temos boas notícias para vocês. A 50ª webconferência será transmitido do nosso seminário de Educação Integral, que será em Salvador, dia 1, 2 e 3. Obviamente todos não poderão participar, teve muita gente querendo participar, mas nós adotamos alguns critérios. Um deles foi ter no mínimo um representante de estado, de município, de representante de comitês no seminário de Educação Integral. Mas quem não puder estar presente pode estar de maneira virtual, porque nós vamos transmitir as mesas, os debates, e estamos estudando a possibilidade de abrir algum canal de diálogo para que vocês possam, mesmo estando no estado, no município, fazer as perguntas que vocês quiserem. Hoje não teremos a presença da nossa diretora Clarice Traversini, e também da secretária não está presente porque estão em viagens por demandas da diretoria e da coordenação, atividades bastante importantes nos estados. Então não teremos a presença das duas, que sempre que possível estão presentes nas nossas webconferências. O tema hoje é muito interessante, nós vamos trabalhar bastante na questão da gestão. O tema hoje é sobre a cultura. Então a cultura é um dos pilares do Mais Educação, é um assunto bastante importante, porque a cultura, penso eu, é um dos mecanismos, uma das atividades que elas quebram aquela heterodoxia da escola tradicional. Nós já discutimos várias vezes e foi pensado e discutido no Mais Educação que a escola do século passado não dá mais para ser aquela escola de copia do quadro, e a cultura é um desses elementos que faz a escola se desestruturar daquela posição mais conservadora e partir para uma escola que trabalhe com os saberes comunitários, para trabalhar com aquilo que dá sentido para o aluno. Então, essa vídeo é bastante importante, porque a gente vai tratar desses temas com a cultura. Nós estamos aqui com a coordenadora do Ministério da Cultura, com a Carla Dose, e com a Edileuza também, sempre presente, bem-vinda, Edileuza, que vem pelo FNDE. Temos uma parte da questão da execução do Mais Cultura nas escolas, que também a Edileuza vai ajudar vocês a esclarecer alguns pontos. Já temos várias perguntas, tem várias questões, então esse é um tema bastante importante para nós pelas questões pedagógicas. E vamos tentar o máximo possível esclarecer vocês. Estamos em semanas já pré-CONAI, muitos de vocês participarão na CONAI. Esse tema está presente também, Carla, no documento base da CONAI. Queria também aproveitar também agradecer a Fundage, a Fundação Joaquim Nabuco, que tem sido uma parceira de primeira ordem para auxiliar os estados e municípios nessa execução dos nossos programas, e os comitês, né? Os comitês que são a base, que são a nossa estrutura importantíssima, que são o elo entre o MEC e vocês, porque nós crescemos tanto que nós agora não damos mais conta de ficar, às vezes, fazendo atendimento mais personalizado. Então a estrutura de comitês, ela ajuda muito vocês a se ajudarem entre si. Muitas vezes discutirem, levarem proposta, ou levarem até ou fazerem seminários onde a gente possa trabalhar de maneira mais coletiva essas questões de execução do programa. Bom, eu vou passar de início para a Carla para falar um pouco mais sobre essa estratégia do Mais Cultura nas escolas. Carla, como é que está o Mais Cultura? Ele está sendo importante? Eu sei que também tem a questão que está sendo avaliado o programa. Conta algumas coisas para nós aí que os nossos ouvintes, telespectadores gostariam de ouvir.
Olá, boa tarde Leandro, boa tarde Edileuza, boa tarde a todos e a todas que estão nos escutando. É um prazer poder estar aqui diretamente conversando com vocês. A gente tem recebido muita demanda de dúvidas em relação à implementação do programa. Para nós no Ministério da Cultura, o tamanho do programa é algo surpreendente, o tamanho do Ministério da Cultura, né? Nós recebemos cerca de 15 mil projetos, né? 14 mil quebrados projetos para participar, interessados em fazer parte do Mais Cultura nas escolas. Para esse primeiro ano de implementação, nós só tínhamos recursos para 5 mil escolas que estão em plena execução. Então, todas as escolas, 5.026 escolas já receberam a primeira parcela e estão executando o programa. Faltam ainda a segunda parcela, que vai ser paga, a gente acredita, que no início do ano que vem. A gente acredita por quê? Porque não é o MIC, nem mesmo a Secretaria de Educação Básica quem estabelece, né? Tem as normativas do FNDE, tem também a decisão, né, a liberação orçamentária. Então a gente tem dialogado bastante para que essa segunda parcela seja paga no início do ano, né? Então as escolas executam a primeira parcela esse ano, vem o período de férias escolares e seguem executando no começo do ano que vem, né? Então, tem me surpreendido bastante, a gente tem ido, aliás, agradeço os convites que a gente tem recebido dos comitês territoriais, que estão a todo vapor e, sem dúvida nenhuma, são espaços prioritários de diálogo interministerial também, né? Então, o Ministério da Cultura está se colocando à disposição, nem sempre consegue cumprir todas as agendas, mas a gente tem se empenhado nesse sentido e tem tido gratas surpresas nesse diálogo direto com os comitês, né? Em alguns casos, os artistas, as iniciativas culturais parceiras já presentes nos encontros. Então essa é uma recomendação que a gente faz. Façam seminários, façam encontros, façam rodas de conversa com iniciativas culturais parceiras e escolas, né? O intuito, quero lembrar, o conceito central do programa é provocar o diálogo entre o saber formal, o saber escolar e o saber cultural daquela comunidade, o saber popular existente na comunidade. Então, não faz sentido, quando a gente vai dialogar com o Ministério, fazer um diálogo só com os diretores ou só com os coordenadores do programa. Vamos colocar todo mundo junto, fazer rodas de conversas, a gente vai vendo que vai identificando contradições vividas tanto pela escola quanto pelos artistas muitas vezes e que são comuns e que é bastante possível propor alternativas, propor ações conjuntas para ir superando, né, possíveis dificuldades não especificamente na implementação do programa, mas como o Leandro colocou, né, são algumas contradições que podem acontecer quando a gente traz novos atores para a escola, né? Então, o Mais Cultura nas escolas, ele permite a remuneração dos artistas e dos coletivos culturais, da iniciativa cultural parceira, e isso, de alguma maneira, está aparecendo como uma grande novidade, né? Por quê? Claro que a escola sempre pôde contratar serviços, isso já, né, desse ponto de vista não há grandes mudanças, né? A escola vai contratar um serviço e o serviço, no caso, é um trabalhador da cultura, né? Agora, o que tem de novo é justamente ter, né, um plano de atividade cultural sendo desenvolvido remuneradamente durante no mínimo 6 meses ou durante todo o ano letivo, né, na escola. Então, palavras-chave: processo, continuidade, diálogo entre o saber popular e a educação formal. São palavras-chave do programa, né? Coletividade, né? Encantamento, reencantamento artístico, cultural. Vamos aproveitar e trabalhar a sensibilidade estética, crítica, né? A gente recebeu projetos assim incríveis, né? Que eram propostos em vários eixos de atuação. O programa está dividido em eixos, são 9 eixos temáticos, né? E tinham projetos que trabalhavam, por exemplo, a história de vida da comunidade, veiculando numa rádio, numa TV web na escola, trabalhando a história de vida das famílias dos alunos, é uma coisa incrível. Então, a gente recebeu uma gama bastante ampla e diversificada de projetos. Eu tenho apresentado em vários seminários a distribuição dos projetos
inscritos e contemplados, né, em todo o território nacional, uma concentração grande, por exemplo, no Nordeste, 54% dos projetos estão na região Nordeste. Do total de projetos contemplados, 67% são em escolas, maioria PBF. Então, a gente está trabalhando a ampliação do acesso à cultura, a gente está caminhando no sentido de estreitar cada vez mais e consolidar essa relação interministerial, né? Leandro, tanto aqui, né? Aqui em Brasília nós estamos a todo vapor no Fórum Interministerial do programa, né? E que isso precisa estar muito presente também na ponta, né? Nos comitês, e um cuidado grande para que a iniciativa cultural na escola não seja algo à par, um apêndice do processo educativo que está acontecendo, né? Então, só tem um caminho: roda de conversa, problematização do plano de atividade cultural, quem são os professores que estão na linha de frente desse projeto, se está envolvendo a escola inteira, se não está, né? Então, são coisas que a gente tem visto, ouvido bastante, recebido por e-mails, experiências nesse sentido. Isso tem nos deixado bastante animados e felizes. E eu acho que um outro elemento muito importante é que os dois ministros já pactuaram, esse programa vai dobrar de tamanho, né? Então, em 2015, serão 10 mil escolas contempladas, 10 mil iniciativas culturais diferentes, né? Nós ainda não temos data de reabertura para envio de novos projetos, mas logo no começo do ano isso vai ser publicado. A gente vai fazer isso assim que a gente tiver maiores informações do cenário por aqui. Agora, isso está pactuado, está na LOA, né? Então tende a continuidade e ampliação, né? E nesse compromisso de potencializar, Mais Cultura nas escolas vem potencializar a educação integral, né? Potencializar as práticas já existentes, né, na escola, nas escolas que estão no Mais Educação, ou nas escolas que estão se repensando seu espaço, repensando sua temporalidade, repensando as vivências, ampliando as vivências que as crianças e os jovens podem ter durante o processo educacional, não necessariamente escolar, né? Então, assim, a parceria com pontos de cultura, por exemplo, onde a escola se abre, isso é uma coisa muito presente nos projetos que a gente recebeu, né? A escola se abrindo, buscando parceiros, para que as atividades sejam realizadas também fora da escola, né? Então, notícias muito positivas, Mais Cultura nas escolas. Temos sido recebidos de braços abertos aí em qualquer lugar do Brasil que a gente tem ido. A nossa equipe é pequena, mas muito empenhada e bastante sintonizada já com o Mais Educação, né? A gente trabalha aqui muito junto, o MINC, MEC, e também com o FNDE, a gente está o tempo todo lá buscando construir alternativas conjuntas, né? E nós vamos iniciar agora, todas as escolas que foram contempladas receberam já a primeira parcela. Só não recebeu um número muito pequeno de escolas que estavam com problemas de prestação de contas, né? Com problemas com o FNDE. Então essas escolas precisam resolver a sua situação para poder receber. Então todas já receberam, a grande maioria já está executando, né? Como é que vai se dar o processo de monitoramento da implementação do programa? De duas formas, né? Nós temos uma equipe reduzida, mas muito ativa, né? Que está acompanhando esse processo, que tem respondido todas as dúvidas. Escrevam para Mais Cultura nas escolas, @cultura.gov.br. As dúvidas são respondidas através desse endereço. Nós não temos como atender telefone, porque não tem muita gente trabalhando, mas todas são respondidas. Demora um pouquinho, mas todas as perguntas são respondidas. Então, essa equipe tem uma frente de atuação, né, bastante a partir aqui de Brasília, e há também uma parceria com uma universidade, que é a Unifesp, de São Paulo, né, a Universidade Federal de São Paulo, que tem um corpo docente grande envolvido no processo de pesquisa, com alunos graduandos, pós-graduandos e professores,
que vão também nos ajudar nesse processo de monitoramento. Então está sendo construído, né, alguns instrumentos para isso, uma amostragem de escolas que serão visitadas, por favor, recebam de braços abertos também, e nos ajudem principalmente a pensar como é que vai se dar essa reabertura, porque é a partir da escuta, né, das vivências que estão acontecendo, que a gente identifica o que é que precisa ser melhorado, o que é que a gente precisa não repetir nesse segundo momento, né? Então esse monitoramento ele é muito um olhar muito voltado para o processo que está sendo desencadeado na escola, né? E é esse o nosso olhar. Então assim, tem a parte de prestação de contas também, mas ela não vai tomar conta, né? Ela não vai dominar todo o processo, esse casamento entre MINC e MEC que precisa transcender essa temática. Ela está presente, mas ela não dá conta da totalidade das questões envolvidas nesse processo de implementação do programa. Então, recebam, por favor, essa equipe aí também de braços abertos. Faremos um momento de escuta com vocês logo no início do ano para a gente, justamente para pensar essa reabertura, qual é o formato, se é isso mesmo, se a gente sabe como a gente está, né? Se mantém a mesma iniciativa cultural ou não, são perguntas que a gente ainda não tem a resposta. Nossa tendência é sim, primeiro abrir para as escolas que já estão em execução, obviamente, né? Mas vão de novo passar por uma seleção de mérito dos planos de atividade cultural, então vamos lembrar que, diferentemente de uma execução, não basta a escola querer aderir, ela precisa ter um projeto, ela precisa, qual é o plano de atividade cultural que vai ser desenvolvido naquela escola, né? Como, por quê, quanto custa, em que tempo ele vai ser desenvolvido e quais os atores. Então, isso é um exercício também, né? De pensar, bom, a gente está implementando e agora o próximo passo é por onde? Qual é o caminho que vai ser seguido, né? Que mais? Então, esse processo de monitoramento vai acontecer nos próximos, até o meio do ano que vem ainda vai estar em andamento. Está começando agora, começando por alguns estados, mas muito em breve as escolas do Nordeste, por exemplo, onde ainda não estão recebendo visitas, vão começar a receber. E o diálogo sempre com a iniciativa cultural e com a escola juntos, né? A minha equipe está aqui lembrando aqui, quero agradecer aqui a Clarissa, a Samira e o Maurício, são conhecidos de muitos de vocês e estão emprestados. Eu devia falar graças a Deus, a nossa equipe, mas é uma equipe que está muito forte, atuante, conhece bastante vocês, isso ajuda muito a gente, né, os passos que a gente vem dando. Então, eu estou me lembrando aqui que vai ter uma aba no CIMEC, uma aba específica, monitoramento. Em breve, semana que vem, né? A previsão é semana que vem, a partir da semana que vem. Então, a gente desenhou, né, quais informações são fundamentais de serem recebidas, né? E de novo uma escuta. Eu desde o início falo que o programa ele é uma escuta. Em que sentido? Ele é uma escuta de quais as práticas que podem ser desenvolvidas nessa relação entre cultura e educação. Ele é uma escuta também em relação a quais as áreas de maior interesse, por exemplo, tanto da escola quanto das iniciativas culturais parceiras, né? O que é que vocês aí na ponta podem fazer ou fazem que a gente aqui ainda não tem um instrumento adequado para fomentar, né? Então, nesse sentido, ela é uma escuta, e essa escuta ajuda a desenhar a política, né? Então, falem mesmo, né? Escrevam, deem sugestões, tudo isso vai ser compilado. E, por favor, preencham essa aba de monitoramento, porque ela não é burocrática, ela é escuta, generosa e atenta. Então, também contamos com vocês em relação a isso. Eu não sei se agora eu passo para o Edileuza, a gente abre para perguntas. A Edileuza quer falar alguma coisa, senão eu queria falar alguma coisa. Pode ser uma coisa rápida para a gente abrir para as perguntas, né? Até porque eu estou meio ruim da garganta, gente. Então, assim, quando perguntarem sobre a segunda parcela, ela pode, de repente, minha voz pode subir. Mas todo programa, né, ele tem um ônus e tem um bônus, né?
O bônus é no momento que está se executando, que as crianças estão lá participando, a escola está lá ativa, né? E o bônus é chegada a hora de prestar conta dos recursos, né? E Mais Cultura não tem diferença do Mais Educação, não tem diferença do PNDE, né? A contratação de serviços não é diferente da contratação de serviços do Mais Educação. É claro que nesse caso apenas nós temos aí os impostos, que isso está sendo um grande problema, né? Uma grande polêmica que está causando no Mais Cultura. Mas apenas, eu acho que a questão toda é só porque a Mais Cultura criou aquela coisa, né? Não, os parceiros culturais, mas não é a mesma coisa de contratar um prestador de serviço para poder fazer uma pintura numa escola ou para ajeitar um teto numa escola. Os impostos que serão recolhidos são aqueles obrigatórios, né, que se a escola tiver alguma dificuldade, ela procura o setor de contabilidade da prefeitura que está capacitada para poder informar a respeito desses impostos. Nós temos também, gente, que é muito importante falar, antes eu gostaria de deixar um alerta. Em todos os lugares que eu tenho ido, eu não posso deixar de falar a respeito desse assunto. Inclusive eu recebi agora, recente, estou mandando aqui para vocês, da Polícia Federal. Está havendo um golpe, está começando a haver um golpe, mais especificamente, isso aí eu fico preocupada com os outros programas, do Mais Educação. Desculpe falar, mas é uma coisa que eu não posso deixar de registrar isso, né? Pessoas se passando dos supervisores do Mais Educação estão procurando os diretores de escola, dizendo que está chegando mídias para a escola, televisão, filmadora, mouse, computador, etc, etc. Dizendo que daqui a 15 minutos o caminhão estará na porta da escola para poder fazer essa entrega. Essa professora, se eu não me engano, de Pernambuco, ainda bem que ela foi muito esperta, ela não caiu na história, né? E porque a pessoa humilhante queria até a escola, né? E levar a professora no dia seguinte, no mesmo momento, se for possível, para ela tirar todo o recurso do Mais Educação e entregar a pessoa. Tá? Nós recebemos, isso aí eu já havia conversado com uma pessoa sobre essa questão que estava acontecendo, e eu recebi realmente uma notificação da Polícia Federal querendo alguns esclarecimentos sobre esse fato, né? Inclusive formulários de entrega, seria uma nota fiscal, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, porém falsa, né? Então vamos tomar cuidado, gente. Se acontecer alguma coisa nesse sentido, ligue para o FNDE, ligue para o MEC para saber se está sendo encaminhado kits, né? Porque a gente sabe que o FNDE adquire kits por meio de pregão e encaminha para as escolas. Então, quando chegar alguém, por favor, ligue para a gente para poder nós violando. Mas em hipótese nenhuma o FNDE pede para tirar da nem conta para resolver. Não é, exatamente. De tirar dinheiro e entregar. Não é pago. Isso aí é chegar, entregar lá, botar lá na escola e pronto. A escola não tem que pagar por kit, né, que são enviados pelo MEC e FNDE. Sim, é o correio que faz a entrega, o transportador, né? Bom, gente, outra coisa seria com relação ao prazo de execução, ou melhor, o prazo para prestação de contas, né? Que por meio da resolução número 15, eu queria registrar aqui também nossa colega a Cecília, que trabalha lá com a gente, tá? Dá uma close na Cecília. Close, né? Dá no resto. Dá no resto. Então, nós temos a resolução número 15, que altera os prazos de prestação de contas, viu, meninas? Ou seja, a 21, né? A resolução número 21. E tem a número 15, 2014, que também está falando lá dos prazos, não. É a 15. De outubro é a 21. Não, mas é a 15 que fala do que as unidades executoras agora prestam conta no último dia de janeiro.
tá? Do mês do ano subsequente. E as unidades executoras prestam aos seus gestores, né? Os gestores seria a Prefeitura Municipal ou Secretaria Estadual, dependendo da rede de ensino a qual a escola esteja vinculada. E as entidades executoras, que são os órgãos gestores, até o último dia útil do mês de março. Tá? Então, essas datas foram alteradas, ou seja, então as escolas têm até o dia 31 de dezembro para poder prestar contas. Mas o que, gente? É tanta coisa, né, para falar. Pesquisa de preço é uma coisa que não pode deixar de fazer obrigatoriamente. Veja bem, a unidade executora, ela não está atrelada a 8666, né? Porém, por que ela não está atrelada? Porque ela é uma entidade privada. Mas, porém, ela tem que necessariamente fazer as pesquisas de preço. No mínimo, 3 pesquisas de preço. Agora, você vai me perguntar assim, mas esse produto aqui que eu comprei, ele é mais barato, mas em compensação ele não tem qualidade. Né? O que fazer? Aí você vai chamar o segundo colocado, primeiro que a escola tem poder de barganha, né? Você está comprando para uma comunidade, você não está comprando apenas para você. Então, o que fazer? Você chama o segundo colocado, tente negociar com ele, abaixar mais o preço, chegar próximo ao primeiro. Ele não querendo, você vai lá registrar em ata. Mas primeiro, gente, faça negociação, né? Tenta baixar o preço. Não conseguindo, aí você pode adquirir sim do segundo, né? Porque tem qualidade o produto dele. Mas agora registra em ata. Porque você tem que conciliar preço e qualidade. Tá? Isso é fato. Reprogramação é outro problema, né? Essa questão muito séria. É reprogramação de recursos. Gente, escolas que tenham reprogramado recursos de 2013 para 2014, ela não vai prestar conta apenas de 2013 para depois prestar conta do 2014. Ela vai somar esses recursos e prestar conta de um recurso só. Agora, criou-se um fantasma com relação à dedução. Né? Criou-se um fantasma muito grande. Teve escola que me perguntou, querendo devolver recurso para não ter que ser deduzido. Gente, nós fazemos a complementação. Se vocês chegou no final do ano, vocês têm um saldo, por exemplo, de R$5.000, né? Você vai reprogramar para o ano seguinte, você vai ter R$5.000 na conta. Se tiver que passar 15, né? Vai passar 10. Mas ela vai ter R$15.000 para poder executar o recurso, como ela teria em 2014. E ela vai ter em 2013, pode ser até que tenha até mais, né? Dependendo do número de alunos aí, né? Porque sempre a gente trabalha com base no censo do ano anterior. Então, não existe essa coisa de dedução, existe complementação de recurso. Então, não saiam, por favor, saiam gastando por aí para poder acabar o recurso em dezembro. E tem escola que está gastando sem necessidade, está fazendo obra que não pode ser feita obra. Tá? Nós tivemos um caso de escola que fez obra, né, para poder gastar o recurso, principalmente do Mais Educação, que é um recurso, né, que as cifras são maiores. Então a escola fez isso. Então isso aí, obviamente, que não vai ser aprovado, essa prestação de contas, né? Então não saia gastando por aí com aquela coisa que eu tenho que gastar esse recurso para acabar o recurso, porque esse ano que vem eu vou ter dedução. Não existe dedução, existe sim complementação de recurso. E outra coisa que a escola também tem que ficar muito atenta é com relação a essa questão das categorias econômicas, não é, Cecília? As escolas estão trocando capital com custeio e capital, e trocando cheques, né? Isso é muito sério, gente. A prestação de contas, tá? Claro, a gente percebe que às vezes não tem dolo,
A escola fazem porque, sabe, falta até de experiência, ou fica, sabe, naquela ânsia de vamos utilizar, vamos fazer, vamos executar um programa, mas tem que ter cautela, tem que ter cuidado, tá? Porque quando ela for prestar conta, ela vai perceber que ela gastou, utilizou o custeio no capital, e a prestação dela pode ser aprovada por ressalva. Ela vai prestar conta, do jeito que está. Mas só que vai aparecer uma aba lá que vai ser aprovada por ressalva. Aí sabe o que pode acontecer? O FNDE pode entender, né? Quando o técnico da prestação de conta for analisar, ele pode entender que não houve prejuízo para os cofres públicos. Porém, essa prestação por ressalva, ela vai passar pelo TCU. O TCU pode aplicar uma multa na unidade executora, ou pode acatar o parecer do FNDE. Então, vamos tomar cuidado. Agora, tem casos que é devolução, com certeza. Tá? É casos que não tem jeito, a escola tem que devolver o recurso. Hoje eu tive um caso, uma escola, uma unidade executora, que gastou todo o dinheiro no capital. E ela recebeu 80% de custeio e 20% de capital. E a gente sabe que não é por aí. Então vamos tomar cuidado, vamos organizar. Vamos fazer tudo organizado. Isso aqui é do Mais Cultura, isso aqui é do PDD a Qualidade, isso aqui é do PDD a Estrutura, do Mais Educação, enfim. Então vamos organizar para que vocês tenham que no momento que for prestar conta, está tudo bem organizado, guarda as notas fiscais, nota fiscal, faturas originais, tem que estar arquivado na escola, na unidade executora, tá? Vocês tiram cópia de tudo e mandam junto com a sua prestação de contas. Mas o que seria interessante a gente comentar? Sim, pois é, porque antes as escolas, né, elas tinham até 30 de junho, né, se ela tivesse alguma pendência de prestação de conta para poder regularizar, né? Agora esse prazo mudou, agora é o último dia útil de outubro para regularizar. Inclusive com isso, muitas unidades executoras saíram da inadimplência. Ou seja, vai aumentar o leque de escolas que a gente ainda vai pagar. Se porventura a gente ainda pagar esse ano a segunda parcela, tá? Já vou avisando a segunda parcela, já vou comunicar. Tá? Acho que a gente só paga no que vem. Logo do início do início do ano letivo. Tá? O esforço vai ser para pagar esse ano. Mas então o esclarecimento a escola que recebeu e ainda não gastou. Né? Eu também tenho recebido muito essa pergunta. Então você falou, não tem isso, eu recebi o dinheiro, mas eu ainda não gastei. E vamos supor que a segunda parcela seja de fato no começo do ano que vem, que é o que a gente prevê, né? A gente gostaria de estar batalhando por isso. Então, ela pode manter esse recurso na Só um pouquinho, deixa eu emendar a pergunta também aqui que eu já estou recebendo. Aí a Edileu já faz uma resposta só. Estou recebendo aqui pelo WhatsApp da Cristiane de Florianópolis, está perguntando se tem capital na conta, mas a segunda parcela será reduzida, faltará recurso para o custeio, que é mais ou menos a mesma coisa. Essa a preocupação que as pessoas estão tendo, né? Bom, depois eu sigo. Só avisar que a gente está com mais de 500 pontos na webconferência. Gente, nós não deduzimos do valor de capital nem do valor de custeio. Nós complementamos o valor do saldo. É o saldo, porque quando o recurso chega no banco, ele não está lá diferenciado. Isso é custeio, isso é capital. Para vocês saberem exatamente quanto que vocês receberam de custeio e quanto vocês receberam de capital, vocês vão ter que entrar na nossa REX, ou seja, no nosso sistema, no nosso portal, está lá na primeira página, né? Da primeira página na REX, vocês vão tirar lá
a REX da sua escola e vai ter lá tanto de custeio e tanto de capital. Agora, quando chega nos bancos, não existe diferenciação. E no momento que a gente for fazer, no ano que vem, verificação do saldo, a gente não vai ver, não, ele tem isso de custeio e tem isso de capital. A gente vai ver o saldo. E aí complementa com o que falta para chegar nos 20. Aí faz a complementação. Aquilo que ela tem, aquilo que ela tem direito a receber no ano lá civil. Mas você fez uma pergunta. A pergunta é assim, olha, por exemplo, a escola recebeu, ela tem 22 mil para receber, recebeu 11. 1.000 é capital, o resto é custeio. Só que ela previu, por exemplo, adquirir uma câmera de vídeo que todo o plano de atividade dela depende daquela câmera de vídeo. Como que ela faz? Deixa eu completar a pergunta. Assim, porque, digamos, teoricamente, mais cultura, mais educação, uma coisa tem dedução, sim, né? Porque a escola não executou, né? Teoricamente, o mais cultura não teria, porque são 20 mil, ele só está sendo pago 2 vezes para cumprir todo o plano. Então, talvez, não sei se é isso mesmo, mas o que eu entendo é isso, que o mais cultura não teria dedução. E o mais educação também, quando recebeu a primeira parcela, já foi deduzido na primeira parcela, foi tirado o saldo. Depois, para a segunda parcela, teoricamente, não teria dedução, porque já foi deduzido antes. Então, eu não sei, porque também, como são os dois programas, talvez possa causar um pouco de confusão, mas eu vou passar para ti que tu esclarece. Veja bem, o único programa que não tem dedução, a gente acaba falando dedução, não tem jeito, né? É o BDDE básico. Porém, eu também entendo que a segunda parcela não vai haver dedução, tá, do saldo. Agora, vai haver sim, quando nós começarmos o programa edição 2015, aí sim, vai haver, porque o saldo, porque a verificação do saldo para dedução já aconteceu. Né? Por exemplo, mais educação foi em 31 de março. Vocês não, porque é o primeiro ano. Então, para o mais cultura, só para o próximo ano, na edição de 2015. Então, esse ano não vai ter dedução. Então, a segunda parcela inteira. Também, sim, mesmo que a escola tenha mantido o saldo inteiro. A primeira vez do programa foi essa. Né? A primeira vez do programa, a edição Mais Cultura, foi em 2014. Então não houve verificação de... exatamente, o pagamento começou em julho. Portanto, não houve verificação, porque não tinha antes o programa, entendeu, gente? Então, Mais Cultura também está nesse aspecto, não tem noção. Se ela não gastou, ela vai receber a segunda inteira? Uma pergunta, se a escola não gastou, vai receber a segunda parcela inteira? Vai ser liberada a segunda, vai ser inteira. Agora, com a edição do programa de 2015, vai verificar o saldo aí sim. Tá? Ela vai ter 10, que vai ser liberado, ela vai ter mais o saldo de 2014, então com certeza vai haver liberar a dedução. Vocês lembram que o programa Mais Cultura nas escolas, ele não é um processo contínuo, não é que nem o Mais Educação. A ideia, e a Carla me corrija se eu estiver errado, é potencializar as ações culturais na escola, que a gente não quer que vocês nunca mais parem de fazer ações culturais na escola. Então a gente dá um recurso para que potencialize, entre em contato com as redes e a gente consiga fazer. Não tem ainda uma diretriz, mas provavelmente as escolas que serão atendidas, como foi tratado aqui no início, serão outras escolas que também terão Mais Cultura. Seria mais ou menos isso, né, cara? A ideia no começo é fomentar e fazer com que vocês, como a Carla disse, potencializem Mais Educação e vice-versa, porque a cultura também potencializa. Nós não queremos mais um estudante que não tenha contato com a cultura, porque isso a gente sabe que modifica a vida do menino, modifica a relação do menino e da menina com o seu meio, com o seu mundo,
com o seu ambiente em torno, com os conhecimentos produzidos pela humanidade. Então, eu penso que a cultura é um elemento vertebrador. Então, ele é o Mais Cultura para dar uma acelerada nesse processo. É como se fosse um catalisador para potencializar as ações de Mais Educação e vice-versa, né? Porque ambos, um depende do outro, é como se um dependesse do outro. Então, essa é a questão do Mais Cultura. Depois também, Edilson, se pudesse dar eu acho que a Cristiane pediu para dar mais uma explicadinha na questão do capital e custeio, que ela está um pouco em dúvida quando a complementação vem. Às vezes, ela não... Talvez eu possa responder essa, como é que a gente calcula o capital e o custeio, até que fui eu que fiz a formulazinha lá. Fui eu, daí eu ia dar para a Edileuza. Assim, ó, o que a gente faz? Quando a gente não sabe o dinheiro que você tem na conta, se é capital ou custeio. Quando a gente tira o extrato lá da conta de vocês, nós não conseguimos ver, não, ela tem 10 mil de saldo, tem 2 mil de capital e 8 mil de custeio. A gente não enxerga isso, até porque quem está fazendo o controle são vocês. Só quem saberia dizer, só vocês mesmos poderiam dizer. Como para se pedir essa informação voltar vai demorar muito, vai ser muito complicado, qual é o cálculo que a gente faz? Por isso que é bom que vocês venham trazendo isso, utilizando na mesma proporção capital e custeio. Quando a gente faz a conta, primeira coisa que a gente olha é deduz o saldo, como a Edileuza falou. Por exemplo, se a escola está pedindo 50 mil reais e ela tem 40 na conta, a gente vai mandar mais 10 mil para a escola, não está certo? Então 10 mil é o que a escola teria para receber. Como é que eu vou saber se 10 mil é capital e custeio? Quando eu repasso o recurso, o que eu faço? Eu jogo na mesma proporção do plano de trabalho. Então tem um cálculozinho lá que a gente faz, que o plano total da escola antes era 20% em capital e 80% em custeio. Como eu não sei o que vocês têm na conta é capital e custeio, eu faço os 10 mil vão na mesma proporção. Então a gente joga 8 mil para custeio e 2 mil para capital. Esse ano nós tivemos algum probleminha com o Escola Comunidade, porque Escola Comunidade é só quando a gente repassou a parte que deu um problema no sistema, a gente repassou um pouco de capital também. E depois a gente se deu conta que Escola Comunidade precisa só de custeio, que está no plano, só o custeio. Mas são pequenas questões que a gente arruma, mas em geral a proporção é essa, Cristiane. A gente repassa pelo saldo anterior. Então, às vezes pode acontecer, mas não teria outra maneira ágil, a não ser que você pode estar sugerindo que a gente acata aí se tiver, mas não tem uma maneira ágil de enviar o recurso sabendo o que é capital, o que é custeio, porque a gente não tem essa informação. Tem questões aqui também, Carla, dando continuidade até essa questão, tem uma pergunta aqui que está falando o seguinte, que como o recurso foi parcelado, o Ministério da Cultura surgiu uma mudança no plano de trabalho, né? Que é óbvio que tem que readequar o plano de trabalho, porque vai ter que, né, não tem uma receita aqui, uma fórmula, mas vai ter que ser feita uma adequação para ver o que se compra, como é que mantém, como é que faz. E o que eles estão dizendo é que essa questão da execução não dá para ser alterado no PDDE, no CIMEC, que realmente não dá. Então eu devolvo aí para Carla e para Edileuza, se quiserem complementar essas questões. Olha, gente, é claro que a gente sabe e reconhece que o pagamento em 2 parcelas é um elemento dificultador da implementação do plano de atividade cultural. Por quê? Justamente por isso. Tem escola, por exemplo, que precisa comprar uma câmera de vídeo ou algum equipamento e a execução do plano está condicionada à aquisição desse equipamento. Esse é só um dos exemplos, né? Outro exemplo são vários, assim, na verdade. Né? A remuneração da iniciativa, ela acontece, mas ela precisa ser, às vezes, na maior parte das vezes, redesenhada. Redesenhada significa manter o valor acordado e ver em quantas vezes, né, é possível que o pagamento seja feito.
ou uma parcela inteira agora, outra inteira quando receber a segunda parcela. Então a gente sabe que esse é um elemento dificultador, porém não é um impeditivo. Então não vamos cair, né, de repente nisso, ai meu Deus, agora não vai dar para fazer, não é isso. O que a gente tem orientado é o seguinte: preciso então rever o meu plano de atividade cultural. As alterações podem e devem ser feitas, registradas em ata do Conselho, pactuadas com a comunidade, com a iniciativa cultural e registradas em ata. O mesmo procedimento deve ser dado diante da necessidade de troca da iniciativa cultural parceira. Se empenhem em manter, porque passou por uma avaliação, as escolas receberam conceito A, B, C, né? As escolas que receberam A não precisam fazer nenhuma alteração. As escolas que receberam B têm ali orientações, sugestões de como é que a escola pode qualificar o plano. Então, façam isso. Agora, isso não significa que vai ter alguém no Ministério olhando item por item. Não vai. Mas vai sim ter um plano de atividade melhor sendo desempenhado, sendo executado, sendo implementado. Né? Tudo que for de alteração, pactuando na comunidade, pactuando no Conselho e registrando em ata, pode ser feito. Né? Posteriormente no SINEC, né? Posteriormente, quando abrir de novo no SINEC. Não, aba monitoramento. Desculpa, na aba monitoramento. Então, Falei, na aba monitoramento. fazer já, depois pode passar. Porque tem outras questões também referentes a essa questão, cara. Primeiro, o pessoal está dizendo se é só por e-mail que dá para tirar dúvidas. Eu imagino que sim, mas pode falar melhor. A questão dos planos velhos, os planos que já foram velhos, né? Os planos que não foram aproveitados, né? Ou, enfim, deve ter um estoque de planos lá de escolas que não foram contemplados. O que vocês vão fazer com isso? E a questão do PDD interativo, se vai mudar do CIMEC para o PDD interativo. Então são 3 questões: do e-mail, dos planos que estão lá e do PDD interativo. Tá. O e-mail é maiscultura@cultura.gov.br, eu já disse. Sim, é o principal canal de comunicação direta com vocês. Porque pelo tamanho da equipe, também pela disposição de telefone é muito pequena lá no Ministério da Cultura, né? Eu quero lembrar que o orçamento do Ministério da Cultura não chega a 1%. Não, eu acho importante colocar isso. Nós somos parceiros com o MEC, mas esse é um problema, é uma visão, né? Quando a gente coloca numa pasta, numa cultura, um orçamento tão reduzido, é uma visão de projeto político. Então nós estamos sim... nós temos esse elemento dificultador que a estrutura do Ministério é muito menor, né? Então, assim, as respostas demoram, mas chegam. E a gente foi construindo alguns instrumentos para facilitar a implementação dos programas. Quais são? Foi enviada uma carta semana passada para todas as escolas que foram contempladas pelo programa. Uma carta com alguns pontos de como proceder, com as dúvidas centrais que têm surgido. MIC e MEC enviaram. Foi também elaborado um manual, um segundo manual, que está disponível no site do Ministério da Cultura. Foi também elaborado aqui várias perguntas frequentes, para tirar dúvidas em relação às perguntas frequentes. Também está disponível no site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br/mais-cultura nas escolas. Quem não recebeu a carta está recebendo. Já foi encaminhado. Né? Então, tem esses 3 instrumentos para sanar dúvidas e o principal canal de comunicação, de fato, é o e-mail. Qual é a terceira? A terceira pergunta é se vai passar para o PDD interativo. Sim, vai passar para o PDD interativo. Nós já estamos em diálogo aqui com o pessoal que faz essa transição. Ela deve estar concluída no começo do ano que vem. Tem uma pergunta aqui também, aproveitar para a Edileuza, que é da Karina, coordenadora do Mais Cultura de Curitiba. Que ela está com dificuldade de encontrar a REX, né? Eu acho que também esse talvez muitas, como a gente, eu não sei se o FNDE comunica, a gente não, que o recurso chegou. Acho que é eles que têm que estar olhando na conta. O banco deveria fazer, né? Talvez, mas acontece que como ninguém comunica, eu já recebi queixas aqui de não pagar e o dinheiro está lá na conta. Então, como que eles podem olhar a REX, Edileuza? Por favor, explique. Depois eu aponto. Pessoal, é o seguinte: quem tem que comunicar a liberação do recurso, né,
é o banco. Cabe ao banco, o recurso foi creditado, mandar uma carta para as entidades executoras avisando desse crédito. Mas a gente sabe que nem sempre é assim que funciona. Porém, vocês têm essa segunda alternativa, que é entrar no nosso site www.fde.gov.br, vai lá em programas, tá? Vocês vai lá em PDDE e vai em consulta e vai ter lá relação de unidades executoras. Vocês colocam o CNPJ da escola e vocês vão ter lá a relação de unidade executora. Lá tem lá, quando a escola recebeu, vai estar lá, 2014, né, o valor preenchido, né, correspondente àquela ação. PDD é qualidade, PDD é estrutura, porém, né, vem discriminado, né? Outra coisa, a segunda parcela, só para eu reforçar o que foi dito, a segunda parcela, ela não terá dedução. Quando eu falei dedução, eu falei a partir da edição do programa 2015. Obviamente, aquilo que você deixar de saldo acima de 30%, né? Você deixando saldo acima de 30%, vai haver dedução. Abaixo disso não acontecerá. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de... que chegou lá para a equipe. Receber... Não. Cadê? Na prestação de contas, com relação ao pagamento da entidade parceira, além dos documentos comprobatórios das despesas comuns, né, que é o nota fiscal, cópia do cheque, etc., precisa que a escola arquive mais algum comprovante de execução da atividade? Tipo lista de presença. Bom, gente, a prestação de contas, tá, compõe-se do demonstrativo da execução da receita e da despesa, do demonstrativo da execução de pagamentos efetuados, a conciliação bancária. Esses são os documentos necessários. Gente, nós temos também a resolução do nosso site, que é a resolução número 4, não, 4 é do Mais Cultura, que trata da prestação, número 4, essa é do Mais Cultura. Não, a número 4 do Mais Cultura, que trata da prestação de conta das unidades executoras. Se eu não me engano, acho que é a 15. A prestação, a 15 exatamente, tá? Que trata da execução, exatamente, que trata da prestação de conta das unidades executoras que não tinha ainda, né? Então, como as unidades executoras vão prestar conta, os documentos necessários para prestar conta. Então, vocês, por favor, acessem nosso site, que vocês vão ter essas informações, tá certo? Agora, vocês vão prestar conta, gente, não vai ser ação por ação. Vocês recebem recursos da estrutura, você tem lá, quando é depositado no PDD estrutura, vai lá o saldo X. Aquele saldo da acessibilidade, aquele saldo é do campo, aquele saldo da... Então vocês vão prestar conta de um valor único, tá? Vocês não precisam prestar conta da acessibilidade, nem campo, nem água, é apenas, vocês vão prestar conta da estrutura. Da mesma forma como vocês vão prestar conta do qualidade, que no caso é o atleta e o Mais Cultura. Separadamente, o Mais Educação e o PDD é básico, tá certo? Tem duas aqui. Ó, duas questões aqui. Quando a entidade parceira, para realizar as atividades previstas, ela precisa ter mais pessoas trabalhando com ela. Então, outros parceiros da Iniciativa Cultural Parceira. Então, o programa prevê a pactuação e construção conjunta de um plano de atividade cultural entre uma iniciativa cultural parceira, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, e a escola. É claro que essa iniciativa cultural parceira pode trazer, por exemplo, oficineiros, pode trazer, né, um outro parceiro para alguma coisa específica, para um trabalho conjunto? Pode, claro que pode. Mas a relação da escola é com a iniciativa cultural parceira que se inscreveu, que pactuou, que assinou o termo de parceria.
ela vai receber o que foi pactuado e ela vai, por exemplo, compartilhar o que ela recebeu com esse outro oficineiro que ela trouxe, certo? Mas quem responde pelo plano de atividade é aquele parceiro, né? Juntamente com a escola. Pode sim trazer outros a partir do que ela, iniciativa cultural parceira, recebeu, já pactuou com a escola e recebeu de remuneração. Essa é uma questão. A outra questão é assim, poxa, mas quando a gente faz o plano de atividade cultural, a gente não fez tomada de preço, a gente não fez cotação de 3 iniciativas culturais. Esse é um tema polêmico, que respalda inclusive na 8666, quem trabalha com ela, que é como é que a gente pode, por exemplo, fazer a tomada de preço de uma iniciativa artística, né? É difícil fazer isso, né? Porque uma não é igual a outra nunca, jamais, né? A qualidade de uma é diferente da outra, aquilo que se encontrou, então tem inclusive uma ressalva sobre isso na lei, só que não é a lei que rege o nosso programa, mas também trabalha com essa questão. Então, uma vez que o próprio programa orientou a firmar a parceria antes de concorrer, inclusive, basta registrar em ata. É isso, Edileuza? É isso. Registra em ata e faz uma justificativa do porquê essa e não aquela. Qual é a centralidade da justificativa, gente? Quando vocês encontraram esse parceiro, ou quando ele encontrou as escolas, um dos elementos lá era a convergência com o projeto daquela iniciativa cultural que estava sendo proposta com o projeto pedagógico da escola. Isso não dá para fazer tomada de preço, né? É difícil. Então, registra em ata, faz uma justificativa do por que foi aquela e não outra, certo? O que mais? Deixa eu só colocar uma questão aqui de comprovantes, do documento comprobatório de despesa, nota fiscal e recibo. Né? O recibo vai ser pago, vai ser emitido para a pessoa física. A pessoa não tem CNPJ, porém, como é que eu vou fazer esse pagamento? Pode ser o recibo, né? O cara anotando lá o CPF, o valor, tá? Agora, nota fiscal de serviço é exatamente para quem tem o CNPJ. Outra questão para aquelas escolas que estão se sentindo um pouco mais inseguras na hora de contratar, de firmar o contrato com a iniciativa cultural parceira, a gente disponibilizou também no site do Ministério um modelo de contrato simples. Tá? Então é importante acessarem o nosso site, porque tem vários instrumentos ali facilitadores do processo de implementação do programa. Tá? O modelo de contrato, o manual de desenvolvimento das atividades, perguntas frequentes, né? E as resoluções todas disponíveis. Às vezes a gente menciona aqui a 4, a 9, a 15, sei lá, está tudo lá disponível no site. Leiam, gente, leiam, vamos nos apropriar dos instrumentos para poder depois justamente aprimorá-los, né? Ok, deixa eu fazer algumas colocações. Primeiro, queria agradecer a imensa audiência para uma segunda-feira. O pessoal interessado, são mais de 600 pontos, significa que, sem sombra de dúvidas, a gente tem mais de 1.500 pessoas conectadas. Né? Então, esse é um jeito ágil, inteligente do MEC estar presente com vocês, que nem vocês precisam fazer as intermináveis viagens, nem a gente, então a gente consegue se conectar com o Brasil todo e hoje tem mais 600 pontos, então isso é muito legal. Pedir para o Rafael, depois manda o telefone, que a Carla quer entrar em contato contigo, o Rafael está assistindo, Rafael Palhares, de São Paulo, que a Carla precisa conversar algumas questões com você. Dá um abraço para o Valdson, lá de Lagarde, Sergipe, que já sinalizou que está ouvindo a webconferência, vendo a webconferência. Também eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas aí. Parece que a plateia quer fazer algumas perguntas. Eu acho que poderia juntar. A Samira já sinalizou, quem mais? As meninas do DF querem fazer perguntas também. Pode fazer no mesmo bloco. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não querem mais existir, ficarem envergonhados com a pergunta? Então, a pergunta pode passar aqui então. Fica melhor fazer aqui.
Pode sentar aqui. Boa tarde, meu nome é Anderson, eu represento a Secretaria Municipal de Educação de Águas Limpas de Goiás. Na verdade é um esclarecimento sobre esse complemento ou essa dedução de recursos. Nós fizemos uma inscrição de um parceiro cultural no sistema, no CIMEC, e esse parceiro, essa escola, ela foi contemplada. E esse recurso foi dividido em 2 parcelas. Essas escolas, algumas já começaram a gastar esse recurso, outras não. Então, você disse que não vai ter complemento, não vai ter dedução desse recurso na segunda parcela. Assim, no meu ver, eu acho que em nenhum momento existe essa dedução. Porque se essa escola ela foi contemplada, ela tem que gastar esse recurso. Se ela não gastar esse recurso ele vai ter que ser devolvido. Ou não. Porque se ela não utilizou o recurso, ele vai ser reprogramado. Ele vai ser reprogramado para o ano seguinte, mas vai ser para a mesma finalidade. Então não vai ter redução desse recurso. Ele vai ter que ser utilizado em um momento, não é isso? É só um esclarecimento. É exatamente isso. Obrigado pela participação. Mais alguma questão? Obrigado pelo colega de Águas Lindas, cidade vizinha aqui de Goiás, mas fica ao lado do DF, do Distrito Federal. Mais uma pergunta aqui. Distrito Federal. A Carla quer falar alguma coisa aí, sua gerência? Estão colocando aqui, estão perguntando se o processo de seleção, como é que vai ser o processo de seleção de 2015, de inscrição das escolas, se a gente já vai partir dos projetos que já estão selecionados, Então, como eu coloquei, a gente ainda está em construção, de como que vai ser exatamente. No entanto, a gente já sabe são 935 escolas que foram aprovadas e que ainda não receberam recurso, que estão para além do número de escolas pactuadas. Então, dos 14.065 projetos que a gente recebeu, os 5.000 primeiras escolas que tinham nota A e B receberam o recurso, e ainda tem 935 escolas que vão receber, que transcenderam as 5.000 pactuadas. Isso é uma coisa. Outra coisa, nossa tendência é abrir primeiro para quem já está no programa. Justamente para... Por quê? Porque se processo é um conceito, continuidade é um conceito, então é isso que a gente quer priorizar. Começou a iniciativa, não faz sentido parar e depois vai concorrer de condição de igualdade com as demais escolas. Então isso vai ser cuidado também. E no segundo momento vai abrir para as demais escolas. Nós temos recebido muita já demanda, querendo saber quando são as adesões e tal. Então, novos planos poderão ser enviados no início do ano que vem, ainda não temos de cronograma. Bom, a Miriam fará uma pergunta aqui pela Secretaria do DF. Antes disso, queria dizer também que Alvorada está conectado aqui, recebi pelo WhatsApp a mensagem do professor dizendo que Alvorada está conectado. Também gostaria de informar que sempre tem feito um excelente trabalho para o Mais Educação, porque acaba que, como dizia Jaqueline Mó, a gente acaba virando uma comunidade de destino, Lembram disso, Então, o Anderson tem nos ajudado bastante, o Anderson é do Comitê Metropolitano de Ribeirão Preto, São Paulo, e ele tem gravado todas as... Depois tu manda onde é que fica o endereço, Anderson, que eu vou passar o endereço aí para que as pessoas possam estar olhando as webconferências. Como ele não edita e é gravada na íntegra, vocês conseguem às vezes pegar mais rápido do que o MEC. O MEC, claro que a do MEC a gente tiramos ela do ar por conta do período eleitoral, que não poderia aparecer, mas agora elas voltarão semana que vem. Mas sempre a gente dá uma editada para que vocês fiquem com um resumo das webconferências. A Miriam, o que gostaria de perguntar aqui para a nossa mesa? Olá, boa tarde a todos. Na verdade, nós foram recorrentes algumas procuras de gestores no que diz respeito à mudança de projetos, que foram a priori
passado pelo crivo do pessoal do Ministério, né? Que aí chegou a essa seleção. E posteriormente, por um motivo ou outro, esse parceiro não pôde dar prosseguimento. E a orientação, se não me engano, é de que continue com a mesma atividade fim. Seria isso? Tem a ver essa questão? A mesma atividade fim, né? Se for, por exemplo, um circo, a atividade circense, que de repente encontra um outro parceiro que seja uma atividade circense, se é do teatro. Existe essa orientação realmente? Por favor. Sim, Miriam, como eu coloquei, eu não falei desta forma como você colocou, né? O que eu falei foi, faz uma justificativa e registra em ata do porquê da mudança do parceiro, quando necessário, mas de fato, se a gente está dizendo aqui que um dos critérios, talvez o principal, de escolha dessa parceria foi a convergência do projeto com o projeto pedagógico da escola, quer dizer, se eu vou trabalhar, se tem um sentido político-pedagógico para aquela escola, trabalhar cívico e não trabalhar, por exemplo, sei, alguma outra coisa, cultura digital, né? Eu vou trabalhar artes cênicas e não vou trabalhar, por exemplo, música. Então, eu acho que isso é importante de ser respeitado. Respalda, inclusive, a escola nessa fiscalização da escolha da iniciativa cultural parceira. Vamos tentar priorizar, então. Sendo inviável priorizar, faz uma justificativa, dialoga com a secretaria do seu município, né? Justifica, registra em ata. É isso aí, Pedro. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, a Miriam. Só dar um alôzinho também para a Luzia, lá do Mato Grosso, que também está nos assistindo, e certamente tem várias pessoas com ela assistindo. O Anderson está mandando o endereço aqui, tem muita coisa legal no blog. O blog é www.comitê-integral.blogspot.com.br. Então é Comitê Integral São Paulo.blogspot.com.br. Lá tem muita coisa legal e ele sempre grava online e repassa. Mais uma pergunta aqui, professora. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lidiane Leão, sou da Regional de Ensino de Ceilândia. Estou com um projeto numa escola e nosso projeto vem passando por alguns prazos, né? E aí, sobre o prazo, a pergunta é: qual é o prazo limite no ano de 2015 para a conclusão dos projetos? Né? Já que esse ano nós tivemos aí Copa, eleição, nós tivemos uma série, né, de situações que atrasaram também o desenvolvimento das nossas atividades na escola. Eu queria saber desse prazo limite. A princípio não há um prazo limite, assim, a resolução não prevê. O que a gente prevê é a execução de 6 a 10 meses. Então vamos supor que você estava no limite máximo de previsão de execução. É importante que a escola se empenhe para tentar cumprir aquele cronograma. Por quê? Porque se eu vou abrir de novo no começo, lá, talvez abril, maio, não sei exatamente quando, se não tiver já adiantada a execução do projeto, fica difícil saber para onde você vai em seguida, né? Então, agora, posso transcender os 10 meses? Tendo justificativa, pode, né? Pode, mas não é interessante para a escola, porque ela deixa de receber, né, de participar do novo. Aí sim você corre o risco da dedução para 2016, tá? É isso. 2015, a minha cabeça já está aí. Que mais? Obrigada. Bom, assim, ó, tem também, eu estou recebendo informações que está, Carla, isso é legal saber, né? Não sei se você está acompanhando, mas está tendo muitas mostras pelo Brasil. A Luzia está dizendo que realizamos a segunda mostra territorial da educação integral com bastante sucesso, dia 30 de 10.
O Anderson está me falando também que Ribeirão Preto fará de dia 14 a 19 a primeira mostra interativa afro-brasileira do programa Mais Cultura na escola. Sabia essa? Sabia, eu fui convidada. Ah, bom, então tá. Então tá tudo certo. O professor Neonildo de Cascavel, Paraná, também está mandando um abraço. Bom, gente, eu penso que as dúvidas principais foram esclarecidas. Eu vou passar para Carla e para a Edileuza deixarem os contatos aqui possíveis para vocês. A gente sabe que tanto o FNDE quanto a Cultura tem uma equipe restrita. No Mais Educação, nós estamos melhorando os processos de comunicação com vocês. Nós vamos fechar aquele e-mail Educacau Integral e vamos mandar as perguntas, todas serão feitas pela página, mas lá não se preocupe que a gente vai explicar como é que faz. A pessoa tem que ser cadastrada aí na página do Educacau Integral, né, na nossa página do MEC, que é Educacau Integral. Vai ter que se cadastrar e a gente vai fazer um link que vai mandar as respostas para vocês por ali. Qual é a vantagem? Hoje, respondendo por e-mail, a equipe é muito diversa e às vezes a gente recebeu até algumas críticas que a gente já respondeu 2 vezes com respostas diferentes. Pelo CUB, a gente vai ter uma resposta única e vai ficar registrado tanto o nome de vocês como o nome da pessoa que enviou a resposta. Então a gente vai ter uma confiabilidade muito maior, não que a gente não vai errar. Pode ser que erre alguma resposta, mas a gente vai ter um registro, vai ter comprovado, vai ter até, se for o caso, para refazer alguma resposta. Não é comum acontecer, as pessoas são bem preparadas, mas enfim, é uma diversidade muito grande no Mais Educação. A gente não tem respostas prontas para tudo. Às vezes até tem questões que às vezes a gente diverge em conversar antes aqui, né, Edileuza? Às vezes pode ter uma questão que interpreta de um jeito e interpreta do outro, né? Então a gente tem o maior cuidado para não responder para vocês coisas que com duplas interpretações, mas como é uma diversidade muito grande de questões, eu sempre falo isso, o Mais Educação, ele trouxe uma gama muito grande para o PDDE, então a gente não tem como, não tem, a gente até tem lá na página as perguntas usuais que a gente responde, são as que mais perguntam, mas tem tanta coisa, tanta derivação que às vezes pode acontecer questões que não estão no script. Então a gente às vezes chega até a discutir para ver como que vai responder para vocês. Então esses são avanços que a gente está tentando melhorar a comunicação com vocês e fazer desse programa cada vez melhor. Eu vou passar para a Carla e para a Edileuza para que dê as saudações finais, se despeçam das pessoas e deixe os contatos possíveis aqui. Gente, nós no FNDE estamos à disposição dos senhores para qualquer dúvida, né? Sem falar, obviamente, sobre o Ministério da Cultura. Eu vou deixar meu e-mail e meu telefone, porque caso vocês precisem de alguns esclarecimentos com relação à execução financeira do programa, é só dar uma ligada aqui para mim, para a Cecília, que a gente terá o maior prazer de passar as informações. edileuza@fnde.gov.br. É com Z. Edileuza é com H. Do remédio, era falar tão rápido, liguei. edileuza.silva@fnde.gov.br. Eu dou o tempo. Edileuza é com S. É com S, Edileuza com S. E não é Demundo, não, é com I. Pode passar Maria.Watanabe. Também é a Cecília, que também é colega nossa lá. WATANABR@fnde.gov.br. Nosso telefone é 2022-5567 ou 2022-5591. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês. E um beijo aí pro Anderson, as meninas de Presidente Prudente, que eu tive com elas semana passada, muito bem recebida pela Secretaria de Educação. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Então, também quero agradecer aqui a oportunidade de diálogo com vocês, dizer que nós estamos muito empenhados, né, para facilitar ao máximo a implementação do programa e principalmente empenhados em superar a cisão entre cultura e educação. Né? O programa ele vem desse ímpeto, né, de promover o reconhecimento da prática cultural como potencialmente pedagógica, né, e também da prática educativa como uma construção cultural, portanto passível de transformação. Então a gente vem cada vez mais estreitando a relação com o Ministério da Educação. O Ministério da Cultura está empenhado em construir uma política nacional de cultura voltada para as instituições públicas de ensino. Então a gente tem ações da educação infantil à pós-graduação, recentemente lançamos também Mais Cultura nas universidades. Nós precisamos sim pensar o Brasil, né, reconhecendo, se apropriando, né, da sua própria história, da sua própria capacidade de intervenção e transformação da realidade. Então é isso que os processos culturais vêm potencializar nas escolas. E já que todo mundo mandou um beijo, abraço, tenho que mandar também o pessoal de Pernambuco, não tenho como, o pessoal, assim, não vou nominar, né, para não causar ciumeira, mas pessoal de Pernambuco, pessoal de Natal, com quem a gente já esteve também, de São Paulo, com quem a gente já esteve, Mato Grosso, Ribeirão, que quem sabe recebe uma visita nossa em breve. Então, a gente já se sente, né, muito companheiro nessa construção, assim como aqui, né, com o leão da nossa construção vem se dando de mão dada desde o início, aqui com a equipe toda aqui do Mais Educação, que isso possa acontecer na ponta também, que as iniciativas culturais, secretarias de cultura estejam juntos com os comitês. Os comitês precisam se pensar nessa intersetorialidade, né? Então, obrigada. Mais uma vez, o nosso e-mail é maiscultura@cultura.gov.br, o nosso site www.cultura.gov.br/maiscultura nas escolas. Um abraço, um beijo a todos e espero vê-los em dezembro. Bom, estou recebendo várias outras mensagens. Barbacena, Luciânia também está assistindo, Recife já foi citado aqui, a Valéria lá do Rio Grande do Sul também está mandando um abraço para todos e para todas. Enfim, vai ser difícil aqui ficar enumerando todo mundo, porque são tantas pessoas que assistem e isso nos motiva mais a fazer as webconferências. O nosso seminário acontecerá no 2 e 3 de dezembro, a fazer as ações para que vocês possam cada vez mais se apropriar dos programas do Mais Educação, dos programas do Ministério da Educação. Queria agradecer muito a presença da Edileuza e do FNDE, o Zé Maria, o coordenador, tem sido sempre um parceiro fundamental nessa nossa relação, porque é todo um projeto em construção e o FNDE, ao contrário de que muitos pensam, o FNDE, o repasse do recurso não é só financeiro, então o FNDE tem se envolvido bastante nessa prática que também é pedagógica, porque o recurso financeiro não é só mandar o recurso para mandar, né? O FNDE tem a preocupação de que a escola, com esse recurso, ela possa melhorar sua qualidade, possa melhorar seu IDEB, que ela possa dar mais opções para os professores poderem preparar suas aulas, que possa dar mais opções para que os alunos possam fazer as atividades. E todas essas atividades, né, Carla? A Carla é uma parceiríssima também, de primeira ordem, todas que envolvem a cultura, que sempre qualifica o processo educacional. A cultura é algo muito interessante e que faz com que as escolas melhorem suas condições de aprendizagem e principalmente que ela amplie as possibilidades desses meninos aprenderem. Um menino que conhece teatro, que conhece música, ele se torna o que nós queremos que todos os cidadãos sejam, que são cidadãos independentes e que eles possam ter liberdade de pensamento e criar questões diferentes, porque hoje o mundo do trabalho, o mundo da vida, ele não traz
as questões não estão prontas, né? E a gente tem que ser criativo, e a criatividade não vem do nada, a criatividade vem de uma série de processos que a gente ao longo da vida vai acumulando como a cultura, esse elemento fundamental para que isso aconteça. Então, obrigado à mesa, as duas que estão aqui, obrigado à plateia que está presente aqui, a nossa equipe sempre que ajudou muito, Marilene, Luiz, que hoje não estava, a Júnia, a Jaqueline, que já saiu, enfim, toda a nossa equipe. E na próxima webconferência, 1, 2 e 3 de dezembro, nós estaremos direto de Salvador, da Bahia, transmitindo. Então, Anderson, vamos lá, vamos gravar essa vai ser muito boa. São mesas excelentes e que podem ser esclarecedoras, inclusive com uma grande concentração do debate pedagógico, dos avanços da educação integral. E nós estamos conseguindo fazer um seminário muito legal, porque o seminário não vai ser do Mais Educação. Quer dizer, vai ser também do Mais Educação. Vai ser um seminário da Diretoria de Currículos e Educação Integral. Então vai ser um seminário que vai discutir as questões todas integradas. Vai discutir a questão do ensino fundamental, o professor Ítalo que traz a questão dos 15 a 17, escola de fronteira, traz todo o debate da Base Nacional Comum, vai estar a educação infantil, o ensino médio, todos eles integrados num debate da diretoria. Então terão mesas que o debate será coletivo e terão mesas que os temas serão específicos dentro de cada coordenação ou cada área. E com grande finale, onde a gente vai propor encaminhar as questões que vão ser debatidas no seminário como um todo. Então eu penso que isso é um grande passo à frente e que também nós devemos, o MEC deve estar dando exemplo para ir quebrando as caixinhas e cada vez mais nós integrarmos a política pública, fazendo ações integradas, não só dentro da própria educação, como também trazendo as questões dos outros setores, como a saúde, a cultura, o esporte, que nós já fizemos outras videoconferências, enfim, que nós podemos integrar esses temas, assistência social, que nós estamos fazendo ações muito articuladas, que a gente possa integrar. Vocês tenham uma boa tarde e até a próxima videoconferência. Obrigado a todos e a todas.